Vamos dar início aqui a uma palestra que nos vai ser efetuada pelo Dr. Paulo Nunes de Almeida, que é Vice-Presidente da AEP. Desde já eu queria apresentar em nome pessoal e do ISCET o meu agradecimento por ter vindo aqui efetuar esta palestra. É para mim um gosto grande estar aqui, porque acho que este tipo de eventos, este tipo de ações, tem a vantagem de eu poder trazer alguma informação que de alguma forma resulta da minha experiência associativa, mas também levar daqui, com certeza, esperando que no período do debate algumas questões possam surgir, levar também alguma informação que nos possa ser útil naquilo que é o papel do associativismo, neste caso, na promoção das exportações nacionais. É óbvio que hoje se pode dizer ainda que o movimento associativo é um movimento ainda bastante disperso e, portanto, é normalmente uma crítica que é feita ao movimento associativo, é de facto haver uma grande dispersão, o que na minha opinião justifica que possa haver ainda uma maior concentração de associações para que elas possam ganhar massa crítica, ganhar músculo e com isso terem uma intervenção mais eficaz com menos recursos e, portanto, esse é um problema que não é só do associativismo, mas é um problema nacional. Mas direi que, fazendo aqui um balanço daquilo que são os últimos anos do movimento associativo em Portugal, quer de base setorial, quer de base regional, eu acho que o resultado é positivo. Eu gostava de fazer aqui um enquadramento relativamente àquilo que hoje se passa no nosso país e que tem a ver, como podem ver neste quadro que vos apresento, e em que compara o cenário macroeconómico em 2011, dados, enfim, que com certeza não irão no final do ano ser muito diferentes daqueles que neste momento vos apresento, com a perspectiva do que possa vir a acontecer em 2012. E, portanto, o que nós, neste momento, verificamos é que o produto interno bruto, ou seja, aquilo que nós produzimos, vai decrescer em 2011 praticamente 2%, através de uma redução do consumo privado, do consumo público e uma redução muito forte do investimento. E estes três movimentos de sinal negativo estão a ser compensados por um aumento das exportações que se prevê que em 2011 sejam na casa dos 6,7% e uma redução das importações em 4,1%. E que continua, portanto, a verificar-se uma redução do consumo privado, uma redução do consumo público, uma redução do investimento e um crescimento das exportações menor do que aquilo que se verifica em 2011. Quer isto dizer, e penso que isto é um desígnio nacional em que estamos todos de acordo, que há aqui duas grandes apostas. Por um lado, um aumento das exportações, e é disso que vamos falar com mais profundidade nesta minha intervenção, e uma redução das importações, por um lado porque há uma redução do consumo e do investimento, mas também porque há um esforço grande de substituir importações. Há inclusivamente um conjunto de programas, um deles liderado pela AEP, que é o Compro que é Nosso, que é um programa que de alguma forma tenta elevar a autoestima dos portugueses para comprar cada vez mais produtos fabricados em Portugal. E, portanto, valorizar a nossa oferta sem qualquer tipo de protecionismos, porque vivemos hoje numa economia globalizada, mas a redução das importações e o aumento das exportações são, na minha opinião, face ao cenário macroeconómico de grande restrição que vamos ter em 2012, e penso que nos anos seguintes aquilo que deve ser a grande aposta
das empresas e uma grande aposta do país. Como é que Portugal tem evoluído nos últimos tempos? Porque a partir do momento em que nós aderimos à então Comunidade Económica Europeia, e hoje somos membros de poder de direito da União Europeia e do próprio euro, nós verificamos que desde que nós aderimos, nós não aumentamos mais do que 1% o PIB das nossas exportações, o peso das nossas exportações no PIB. Ou seja, nós passamos de 29,6 para 30,9. E isto pode nos levar a concluir que nós não conseguimos aproveitar devidamente a nossa integração num plano, num mercado sem fronteiras e, portanto, num mercado único onde nós poderíamos ter evoluído mais, como, por exemplo, aconteceu com o caso da Áustria, que é um país de dimensão semelhante à nossa, que entre 1995 e 2010 as exportações austríacas passaram de 35% do PIB para 55% do PIB. E Portugal, que está mal posicionado, porque passou apenas de 27,2 em 95 para 30,9 em 2010. E, portanto, significa que nós, em 15 anos, o nosso aumento das exportações no PIB aumentou cerca de 3,7%, quando a média da União Europeia aumentou mais do que 10%. Isto é um quadro que me preocupa. Obviamente que pode haver aqui várias razões para justificar esta situação. É um facto que Portugal concentrava muito as suas exportações em setores que, com a globalização, ficaram muito abertos ao exterior. E o caso do têxtil e do calçado são setores que normalmente são referenciados a esse nível. Embora, por exemplo, em 2010 e 2011, tanto o têxtil como o calçado estão a ter uma excelente evolução, estão a ter uma excelente performance, mas o que é um facto é que nós deixamos de ser competitivos em muitos desses produtos e não conseguimos ainda gerar valor noutros produtos de maior inovação e de maior intensidade tecnológica, apesar de termos tido também bons resultados, como seja o caso do setor automóvel, e aí, por exemplo, o investimento da Ford Volkswagen em Palmela é um bom exemplo de contribuição para as exportações, ou também no setor das máquinas e ferramentas, onde Portugal tem tido uma evolução muito positiva, em particular nos equipamentos, com uma intensidade tecnológica bastante forte. Ou seja, nós fomos ganhando cota de mercado em determinados setores com uma maior inovação tecnológica, perdemos no têxtil e no calçado nos chamados produtos básicos, mas mantivemos, por exemplo, no têxtil e no calçado, nos produtos com maior intensidade tecnológica. O que acontece é que uma empresa que não tem dimensão, que não tem massa crítica, e uma empresa que fature menos que 50 mil euros, à partida, é uma empresa de muito pequena dimensão, é uma micro e pequena empresa, ela vai ter muita dificuldade em conseguir vingar dos mercados internacionais. E por isso nós temos, por exemplo, na AEP, um programa que se chama Programa Dimensão, que tem precisamente como objetivo incentivar as empresas portuguesas a terem ganhos de dimensão para poderem ser mais competitivas no mercado internacional e, quem sabe, um dia poderem chegar aqui a estas grandes empresas que exportam mais que 50 milhões. Claro que estamos a falar, enfim, com alguma utopia, mas pelo menos se elas puderem começar a localizar nestes patamares intermédios das empresas que exportam entre 1 milhão e 5 milhões, ou entre 5 milhões e 10 milhões, é óbvio que é este esforço que nós temos que fazer e que é um esforço que também compete ao associativismo, que é criar condições para que as empresas ganhem dimensão através de ações de fusão, de cooperação e de concentração, as normalmente designadas fusões, com certeza que vocês também já estudaram, e que vai permitir a essas empresas terem uma massa crítica e um músculo que lhes permite ser mais competitivas no mercado internacional. E, portanto, o cenário das exportações portuguesas é fundamentalmente caracterizado por muito pequenas empresas ou mesmo microempresas e com uma forte concentração em 90 empresas, metade daquilo que nós exportamos. Isto é o que nós temos hoje, é sobre isto que nós temos que trabalhar e, portanto, é sobre este quadro que nós, a AEP e as outras associações, de alguma forma, focalizam aquilo que é a sua intervenção.
75% das nossas exportações vão para a Europa. Quer isto dizer que se a Europa não crescer, que é o que se está a verificar na maioria dos países da Europa, nós também não vamos poder aumentar as nossas exportações. Enquanto que os países emergentes, alguns deles a crescerem a 4, 5, 6, 7%, devem ser obrigatoriamente os países para onde nós deveremos dirigir o nosso esforço de aumento das exportações. Estamos a falar em países emergentes como a China, a Índia, o Brasil e muitos outros, que podem efetivamente, com os seus ritmos de crescimento, potenciar um aumento muito grande das nossas exportações. Temos um país relativamente fechado ao exterior e que, com um mercado de 10 milhões de consumidores, com uma recessão que se prevê para os próximos anos, ou seja, com uma redução do consumo e uma redução do investimento, nós só temos uma solução, que é virarmos para os mercados externos. Ponto 1. Segundo ponto é: temos uma grande concentração das nossas exportações em 90 empresas que são quase responsáveis por metade das nossas exportações. Ou seja, o que temos que fazer é pôr as pequenas e médias empresas portuguesas a exportar mais. O terceiro fator é diversificar exportações para outros destinos, reduzindo a concentração no mercado europeu. E, portanto, foi dentro destas três grandes balizas e destas três conclusões que nós, à AEP, pensamos assim: o que é que nós podemos fazer para apoiar as empresas portuguesas? E então o que nós fizemos foi definir um programa que se chama Business on the Way e, portanto, que tem como grande objetivo traçar caminhos, traçar direções para os nossos negócios e fundamentalmente apoiarmos os nossos empresários em mercados fundamentalmente fora da Europa. Ou seja, o que é que nós achamos? A nossa capacidade de intervenção da AEP é uma capacidade limitada. Nós temos os nossos recursos humanos, temos os nossos recursos financeiros. Fizemos uma candidatura ao sistema de incentivos à exportação, onde, através dessa candidatura, nós conseguimos dar melhores condições às empresas que venham connosco para os mercados externos. Definimos um determinado quadro de intervenção e dissemos: o empresário, para ir para a Europa, se calhar já não precisa de uma associação como a nossa, porque já vai sozinho. O empresário, para ir para a Espanha, para ir para a França, para ir para a Inglaterra, para a Alemanha, hoje com as internets e com o conhecimento que existe no mercado, se calhar não precisa tanto de um apoio de uma associação. Portanto, o que nós vamos fazer é tentar ir o mais possível para mercados onde nós hoje ainda não temos uma grande capacidade de intervenção. Quando eu cheguei uma vez a Caracas, que foi, posso-vos dizer, a cidade mais perigosa que eu visitei até hoje, e cheguei a uma grande cadeia de distribuição que era de um português e percebi que ele vendia água gasificada e que não vendia a nossa água das pedras, e eu disse: eu não acredito que seja assim, e quando chegar a Portugal a primeira coisa que vou fazer é dar o seu cartão à empresa que exporta a água das pedras, porque eu acho que não é razoável que o senhor não esteja aqui a vender água das pedras portuguesa e esteja a vender água francesa. E a partir daí começou-se a exportar a água das pedras para o mercado venezuelano. E, portanto, às vezes são estes pequenos exemplos, que não são significativos, que nos mostram que nós podemos, às vezes, com um pequeno passo e com uma pequena estratégia, começar a vender aquilo que nós temos de bom em Portugal, não apenas para os portugueses consumirem, mas também para exportar. Muito obrigado.